quero falar sobre aliança. Esse texto foi entregue pelo Senhor a Moisés, justamente depois de ter libertado o povo do cativeiro do Egito, e então eles estavam próximos a entrar na terra de Canaã. Mas o Senhor fez uma recomendação, e não só uma recomendação, o Senhor deu a eles uma lembrança. Você pode ler em voz alta comigo este versículo? Lembrem-se o Senhor é um Deus de aliança, certo? Você concorda com essa afirmação? Ele é um Deus de aliança. Veja, esse versículo, ele está justamente indicando o que é que o Senhor tem para fazer com cada um de nós. Antes do verso 18, o Senhor vai dizendo que Ele daria àquele povo e a nós uma terra boa, uma terra que mana, ou seja, produz leite e mel. Uma terra de ribeiros de águas, ou seja, de recursos minerais naturais. Fala de mananciais. O Senhor fala de uma aliança que até mesmo as coisas usuais da minha e da sua vida, como roupa, como calçado, como outras coisas de vital importância, o Senhor quer que você experimente na terra em que Ele te dá. Mas eu quero nesta noite dar a você um destaque, com base neste versículo. Esta é uma aliança para todos os filhos espirituais. E é bom que se frise isto. Esta aliança que Deus estava fazendo, e Ele continua a fazê-la, são para os filhos espirituais. E por que somente para os filhos espirituais? Porque esta aliança feita lá no passado, ela se mantém até hoje, por intermédio da palavra que Deus firmou a Abraão, porque nós somos agora descendentes do nosso pai Abraão. Olha o texto de Gálatas 3:19 ou 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja, uma aliança, ela só funciona para aqueles que são filhos. Esta aliança não funcionará para o homem sem Deus. Esta aliança não terá validade para o ímpio. E é bom que a gente parta desse entendimento, porque senão a gente começa a errar aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. O Senhor sempre fez alianças. Por exemplo, Deus fez uma aliança com o primeiro casal, com Adão e Eva. Mesmo quando estes vieram a pecar, diz o texto que o Senhor fez ou firmou esta aliança, dizendo a este primeiro casal: olha, vocês pecaram, mas a minha aliança com vocês não será invalidada. E ele então voltou-se para o diabo e disse assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. Começou a dar declarações claras da aliança que Deus tem com aquele casal.
E o descendente dela, ou seja, da mulher, que é Jesus, este lhe ferirá a cabeça. O descendente da mulher, que viria neste mundo, por intermédio de Maria, Jesus, iria ferir, iria aniquilar o diabo, quando este Jesus fora crucificado na cruz. E também ele concluiria dizendo que o diabo iria ferir Jesus. A maneira como o diabo feriu Jesus foi levando Jesus para a cruz. Mas Deus não invalidou a aliança que fez com Adão. Embora o homem tivesse quebrado esta aliança, Deus não. Deus continua insistindo na aliança dele com o homem, agora usando a vida de Noé. E ele diz a Noé, em Gênesis capítulo 9, que ele estabeleceria uma aliança e com os futuros descendentes, ou seja, aquele grupo de pessoas, família, filhos, agora todo aquele grupo iria dar continuidade ao plano original de Deus. E Deus firma também, embora este grupo fracassasse, Deus firma uma aliança com Abraão. E a aliança com Abraão é que ele faria de Abraão um grande povo, e este povo seria abençoado. E nesta aliança estamos eu e você, povo abençoado. A aliança que iniciou em Adão era que o homem viesse, e Deus não muda, e é bom que você seja lembrado hoje, mais uma vez, que a aliança não está baseada em coisas. A aliança de Deus não está baseada em posses. A aliança que Deus tem com o homem, e Ele faz isto agora através de Jesus, é para que este homem, eu e você, sejamos a imagem e semelhança do seu próprio Filho. Essa é a aliança que Deus tem para com a igreja, fazer de mim e de você, homens e mulheres, semelhantes a Jesus. Aliança esta que não mudou. O Senhor, através do escritor de Hebreus, cumpre esta aliança e está no próximo slide. Você pode ler em voz alta? Mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia. Então vocês compreendem que aliança é algo muito sério. Porque Deus não viola a sua aliança. Embora o homem quebrasse esta aliança, Adão quebrou, Noé quebrou, e tantos outros mais, Deus agora levanta o seu filho, para que ele seja este sacerdote. E o texto que eu grifei em vermelho diz que ele tornou-se por isso mesmo a garantia, o selo, o penhor desta aliança inquebrantável de Deus com o homem. Porém, quando o homem não consegue cumprir esta aliança, e esta aliança ela está baseada em apenas uma palavra. A palavra chama-se obediência. Você pode repetir em voz alta? Obediência. Diga para o seu vizinho: obediência. Obediência. Deus não requer de nós algo muito complicado, algo muito difícil. Deus apenas espera que você e eu
obedeçamos a sua palavra. E quando não obedecemos a sua palavra, duas coisas ocorrem. E eu quero falar sobre elas agora. Primeiro, estamos debaixo de uma maldição, maldição da morte. E não é a morte física. Esta todos nós, um dia passaremos por ela. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós. Eu me refiro à primeira maldição do homem em quebrar a aliança com Deus, que é a morte eterna, a morte espiritual. Romanos, livro que estamos estudando no capítulo 6, verso número 23, diz que todos pecaram, ou seja, todos morreram e foram separados da glória de Deus, ou seja, morreram para Deus. Morte espiritual. A quebra da aliança, o fato de não obedecer a Jesus e a sua palavra, leva-nos à morte. Mais do que a morte física, a morte espiritual. Mas há uma segunda causa que, quando quebramos a aliança, atraímos sobre nós, que é maldições desta vida. Maldições desta vida. Me refiro a constantes fracassos. Pessoas que receberam a Jesus, pessoas que frequentam as igrejas, pessoas que dão seus dízimos e ofertas, pessoas que cantam, oram, fazem tantas coisas, mas não estão em aliança com o Senhor. Experimentam nesta vida fracassos. Vou citar alguns deles. Pobreza. Algumas pessoas que eu passo a conhecer, em determinadas áreas da vida, eu vou começando a conferir, a perguntar, é fatal. Elas dizem, na maioria das vezes, assim: meu bisavô foi pobre, meu avô foi pobre, os meus pais foram pobres, eu sou pobre e os meus filhos serão pobres. Outro exemplo, na área do casamento. Meu bisavô divorciou, meu avô divorciou, meu pai divorciou, meus irmãos divorciaram e eu estou caminhando para o divórcio. Quer um outro exemplo? Doença. Na minha família, todos morreram de câncer. Todos morreram do coração. Maldições desta vida. Agora, Deus tem maldição para os seus filhos? E por que elas ocorrem? Você já parou para pensar nisso? Eu quero nesta noite levar você a conferir dois erros que comumente costumamos infringir. Primeiro deles, embora você até tenha crido e recebido Jesus, você ainda não tomou posse de que você foi liberto definitivamente da sua morte espiritual. Primeiro erro que eu vejo na vida das pessoas: elas não creem, elas não tomam posse. Olha,
Muitos de vocês são provas de que não temos nada mais a ver com a nossa vida do passado, que era morta. Quantos têm esta convicção de que não estão debaixo desta morte espiritual? Que bom. Mas há um segundo erro, que grande maioria acaba cometendo. É que, embora Cristo tenha vindo, tenha morrido, crucificado, levado os meus e os seus pecados, tenha feito tudo por nós, e nós tão somente temos à nossa disposição as bênçãos dele, falta-nos obediência. Obediência à sua palavra. Porque a obediência gera frutificação. Não é obedecer a palavra do pastor, não é obedecer a palavra do líder, é obedecer a palavra de Deus. É esta palavra que Deus empenhou e fez uma aliança. E quando esta aliança é feita pelo Senhor para cada um de nós, Ele está dizendo que a garantia desta aliança é o quanto eu e você estamos decididos a obedecê-lo. Fui claro? Você entendeu? Então você vai reproduzir a minha fala agora para o seu vizinho da direita, para ver se ele entendeu tanto quanto você. Pode falar. Deixe-me ajudá-lo aqui nesta noite. Permita-me dizer isso para você. Quando eu falo de obediência, estou falando de obedecer esta palavra. Mas de obedecer esta palavra de uma nova maneira. Que maneira é esta, pastor? Eu vou ajudar vocês. Esta maneira de obedecer a palavra não se dá pela minha e a sua inteligência ou intelecto. A obediência só será vista, notada e experimentada se eu e você estivermos em Cristo. Eu vou repetir. Para sermos obedientes a esta palavra, precisamos estar em Cristo. Você pode dizer isso em voz alta? O que significa estar em Cristo. Próximo slide, e com ele eu encerro. Você pode ler em voz alta? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estar nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Aqui está como Deus funciona em sua aliança. A obediência é porque em Cristo, e não segundo o que eu entendo, não segundo aquilo que eu penso,
Em Cristo, agora, eu ganho a capacidade, a plenitude de obedecê-lo. Por isto que, sem você ter consciência desta aliança, quer fazer de você um novo homem. E este novo homem agora vai se tornando cada dia mais semelhante ao seu filho primogênito. Esqueça. Você não conseguirá obedecer a palavra. E esta aliança que Deus tem com você, ela está impossibilitada, não por parte dele, mas por sua parte, de não experimentar a sua plenitude. O problema não está com Deus, o problema está com o homem. É o homem que quer ter esta aliança e não consegue obedecer porque é ele. Mas quando ele está em Cristo, agora ele ganha a plenitude de Cristo, capaz de obedecer todas as coisas. E isto, meus irmãos, é o que Deus leva a sério. Aliança. Porque senão fica uma coisa esquisita. Deus diz para mim e para você: eu tenho uma aliança com você. E você até acredita mesmo, mas não temos a capacidade de obedecê-lo. A gente tenta, mas não consegue. Para obedecer a Cristo e a sua palavra, nós temos que estar nele. É estar em Cristo. Estou sendo claro aqui na minha comunicação com você? Porque isto vai demandar duas coisas de todos nós. Primeiro, a prática é muito simples. Eu gosto das Escrituras porque ela se explica, ela se revela. Ouça esse texto. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. É em Cristo. Fora de Cristo, nós não conseguiremos. É em Cristo. É em Cristo que eu vou experimentar a bênção do casamento. É em Cristo que eu vou ver os meus filhos sendo transformados em discípulos de Jesus. É em Cristo que eu vou ver a obra das minhas mãos prosperar. É em Cristo que eu vou ver saúde em todas as áreas da minha vida. É em Cristo e não fora dele. E nós precisamos, com esta reflexão, fazer uma pergunta: por que muitos fracassam? Por que muitos dizimistas não são prósperos? Por que muitos que ouvem sobre casamento se divorciam? Por que muitos não têm os seus filhos na igreja? Por quê? Por que fracassam? Qual a razão? O que os leva ao fracasso? E aqui está a resposta. Porque a aliança deles não é em Cristo. Porque se fosse em Cristo, não haveria isto. Deixe-me dizer uma coisa para você, pai e mãe, que tem uma aliança, que submete a aliança do Senhor na sua casa, com os seus filhos. Você não terá filhos para a calamidade, porque os teus filhos, todos eles serão discípulos do Senhor, serão ensinados. É promessa de Deus para uma aliança em Cristo. Uma aliança em Cristo. Uma aliança em Cristo. Uma aliança em Cristo.
Isto serve para todas as demais áreas da nossa família, da nossa vida. Quando nós negligenciamos esta aliança, nós fracassamos. Por isso, meus irmãos, observe que a palavra de Deus ela é tão clara. Vou dar-lhes outro texto para ajudá-los. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, verso 31 e 32. Neste texto, observe que tem duas palavras mencionadas aqui. Primeiro, permanecer em Cristo. Primeiro, a minha e a sua parte é permanecer em Cristo, na aliança que Ele fez com a igreja, com cada um de nós, em Cristo. Segundo, só depois desta aliança em Cristo é que eu vou conhecer a verdade. Não se conhece a verdade sem primeiro permanecer em Cristo. Primeiro eu permaneço, depois eu conheço. Primeiro eu estou em Cristo, e agora a sua palavra será verdade na minha vida. Primeiro eu estou em Cristo, permaneço nele, confio nele, descanso nele, creio nele, me asseguro que a sua palavra é infalível, mas primeiro eu permaneço nele. Depois eu vou conhecer a sua palavra. E aí eu vou então declarar a palavra dele, não a minha, na minha vida. E esta palavra que ele empenhou cumpri-la, ela me liberta, ela é vitoriosa e ela me leva a experimentar todas as áreas da minha vida, aquilo que ele prometeu. Portanto, finalizando aqui esta reflexão, parece simples, mas se você e eu não atentarmos para aquilo que a palavra de Deus diz, você poderá passar anos na igreja e nunca experimentar a aliança do Senhor na sua vida. Você até crê, você até declara, você até faz menção. Mas uma coisa é você crer, outra coisa é você declarar, outra coisa é você mencionar, e outra coisa é você experimentar. Olha o que diz a Escritura no livro de Tiago, capítulo 1, verso 23 a 25. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Guarde esta expressão: olhar num espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Quem não obedece, quem não entende esta aliança e não a experimenta, é semelhante a um homem que vai para o espelho, olha a si mesmo e depois sai e esquece de como ele é. Esquece. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se eu perguntasse para você, quantos creem que Deus firmou uma aliança com você? Você diria, sim, eu creio.
Mas a segunda pergunta seria esta: e você tem obedecido à aliança que Ele fez com você? Este é o ponto. Ele fez uma aliança com você, e você fez com Ele? A aliança dele é tornar você cada dia mais parecido com Jesus. Você está cada dia mais parecido com Jesus? Você está mais parecido com Jesus hoje do que foi ontem? E amanhã, você estará mais parecido com Jesus do que você está sendo hoje? A aliança tem a ver com a identidade dos filhos de Deus, que é de ser semelhante a Jesus. A aliança não é barganha. A aliança não é conchavo. A aliança significa que em Cristo eu agora ganho a capacidade de ser como Jesus é neste mundo. Ser como Ele é. Assim como Ele é, diz a Escritura, somos nós neste mundo. Portanto, não reclame daquilo que você permita. Não reclame, e nem eu. Porque quem viola a aliança não é o Senhor, é o homem. Quem quebra a aliança não é Deus. Eu iniciei falando da aliança que Deus firmou lá com o povo em Israel. Faço uma pergunta para você agora. Deus mudou? Deus mudou? Deus não mudou. Mas o homem quebra a aliança. O homem não permanece na aliança. O homem não obedece a esta aliança. E por isso experimentamos fracassos na nossa vida. E o problema não está em Deus. O problema está em mim e em você. Quantos querem renovar esta aliança nesta noite com o Senhor? Fiquem em pé comigo, em nome de Jesus. Você não estará renovando a aliança com um homem. Embora você possa até dizer que tem uma aliança comigo, mas não é este o sentido nesta noite. Renovar uma aliança com o Senhor. Aliança com o Senhor. Nesta aliança está implícito, para mim e para você, obediência. Portanto, se você não está disposto a obedecer, pode sentar. Ninguém vai constrangê-lo. Obediência. Obediência. Coloque as suas duas mãos no coração, por gentileza. E veja se você está disposto mesmo a obedecer ao Senhor, renovando esta aliança com Ele nesta noite. Sonde o teu coração, porque o Senhor está sempre disposto a renovar a aliança com o homem. É o homem que muitas vezes não está disposto a obedecer a esta aliança. Se é isto que você e eu queremos nesta noite, dê uma resposta a Ele. Aí no seu lugar, dê uma resposta a Ele. Diga que você está inteiramente convicto de que você quer obedecê-lo. Inteiramente convicto.
Ouça o que eu estou dizendo. Se você quer obedecê-lo, se você não quer, não faça esta aliança. Somente para os que estão desejosos de obedecer a Deus e a sua palavra. Pai, no nome de Jesus, nós, Senhor, cremos que não é possível ser filhos de Deus se não estivermos em Cristo. E não é possível, Senhor, obedecer Teu Filho se nós não estivermos, Senhor, experimentando cada dia o que é perder a nossa natureza. Ela já foi crucificada, mas cada dia, Senhor, nós precisamos morrer para sentimentos, morrer para a alma, morrer, e cada dia mais, Senhor, nos apropriarmos da imagem e da natureza e da vida do Teu Filho Jesus. Renovamos esta aliança, Senhor, nesta noite, declarando que estamos dispostos a Te obedecer. Estamos declarando, Senhor, nesta aliança que estamos renovando, que o fato, Senhor, de no passado termos falta de entendimento, Senhor, nós cometemos muitos erros, e isto, Senhor, nos prejudicou e nos tornou fracassados em áreas da nossa vida. Mas hoje, Senhor, consciente, sabedor, Senhor, da Tua palavra, nós estamos, Senhor, decididos a permanecer em Cristo e a conhecer a Tua palavra cada dia mais na nossa vida. Senhor, perdoa as vezes em que falamos algo e não cumprimos. Perdoa, Senhor, porque dissemos algo que não faríamos. Isto é pecado. Isto é quebra de aliança. Perdoa, Senhor, e renova em nós esta aliança que sempre esteve, Senhor, com o homem, disponível ao homem, a fim de que, Senhor, viva nesta vida os benefícios desta aliança. Eu oro, Senhor, não só a meu respeito, mas a respeito deste rebanho, Senhor. Oro, Senhor, por responsável que sou por cada ovelha deste rebanho. Que o Senhor nos ajude a manter viva, Senhor, na memória e no coração, a aliança que temos contigo, para obedecê-la, para, Senhor, experimentar todos os benefícios dela a nosso favor. Peço, Senhor, que mantenhas esta aliança viva no nosso coração e na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Digam todos comigo, amém. Antes de você se assentar, volte-se para o seu vizinho e diga a ele ou a ela: lembre-se de que uma aliança depende da obediência. Vamos viver em obediência a Deus. E depois tome o seu assento.